Se você descobrisse que um ator que você gosta encena tão bem aquela cena, porque na verdade ele já passou por aquilo na vida real, vocês acreditam nisso? O caso de hoje pode ser que tenha sido assim. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos reais, criminais, algumas vezes por semana. Então vamos lá, que o caso de hoje é do Shane Patrick Moore. Shane Patrick Moore nasceu em 1953 na Nova Jersey, Estados Unidos. O que acontece? O pai dele era do exército e por causa disso eles viajavam muito, mudavam muito de lugares e no total eram 5 filhos que a família tinha. Shane era um dos mais novos e depois dele, com 4 anos de diferença, tinha uma garota chamada Kelly. Kelly vivia no pé do irmão. Isso aconteceu conforme eles foram crescendo também. Então, quando ele foi para a Califórnia para a faculdade de Direito, ela foi fazer a mesma coisa. Só que assim, no começo pareciam que ela queria tê-lo como inspiração, só que na verdade parecia que ela concorria com ele. Então, no início da década de 90, Kelly, ela estava trabalhando como advogada para fazer um nome, ela queria ser reconhecida pelo trabalho dela. Shane, ele não queria nada disso, sabe? Ele queria uma vida tranquila. Então, em São Francisco, ele abriu uma loja de livros antigos e aí era o sonho dele, ele começou a trabalhar lá. Falaram que ele lia todos os livros que estavam ali e ele era uma pessoa muito inteligente. Kelly, por outro lado, além da carreira, ela se casou com um ator de cinema chamado Dan Reed. Falavam que como Kelly gostava de concorrer com Shane, ela resolveu junto com o marido escrever um livro, né? Porque se ele trabalhava em uma livraria, ele gostava de livros, só que ele nunca tinha escrito um livro. E realmente os dois escreveram um romance policial. E olha só, depois de um tempo, esse romance virou um roteiro que foi vendido, né, para ser um filme na TV. Depois de um mês da publicação, eles tiveram uma filha, a primeira filha do casal, chamada Aislinn Tucker Moore Reed. E fora ela, o casal teve outros 2 filhos. Só que para Kelly ficou claro que Tucker tinha um talento especial. Ela brilhava como o pai, então provavelmente ela seria atriz. Tanto que para investir nessa carreira da filha, ela largou a carreira dela e ela ficou acompanhando a filha para testes de teatros, para aulas, para tudo, né? E ela falava com muito orgulho que a filha dela seria ainda uma grande atriz, ganharia milhões de dólares e cuidaria dela na velhice. O casamento dela junto com o marido não deu certo, eles se divorciaram e aí assim ela não trabalhava mais e ela bancava tudo que a filha queria, né? Eu penso assim que pode ser até como aqueles programas das mães que têm as filhas que são rainhas de beleza e aí fazem o possível, investem muito dinheiro para que a filha acabe se sobressaindo, né? Então deveria ser mais ou menos assim. E nesse meio tempo também, lá no começo dos anos 2000, os pais deles estavam no momento de parar, né? O pai, que era da Marinha, acabou se aposentando e eles se mudaram para uma cidade bem pacata no Oregon, uma cidade chamada Applegate. E na área que eles compraram era tipo uma fazenda, né? Então tinha que trabalhar ali para colher as frutas, para cuidar da grama, tinha esse trabalho braçal. Então eles foram para lá. E aí eles aproveitaram e compraram uma casa lá perto para Kelly e os filhos. Então a filha morava lá na região também. Conforme os anos foram passando, o pai deles ficou doente, ele foi diagnosticado com Alzheimer. E aí Shane largou tudo o que ele tinha, né, que na verdade era a loja, ele acabou vendendo, e ele acabou saindo de São Francisco e foi pro Oregon cuidar do pai. Foram 6 anos de luta com essa doença e ele fazia o possível, né, para dar uma boa qualidade de vida para o pai, levava o pai nos médicos quantas vezes precisasse, ficava, né, também para ajudar a dar os medicamentos corretos, para que ele não fugisse. A gente sabe, né, as coisas que acontecem quando se tem alguém com Alzheimer na família. Então foram anos difíceis com essa doença. 6 anos depois ele faleceu e Shane continuou na fazenda.
ele morava em uma casinha que tinha ali agregada, ele morava separado. Ele, depois de alguns anos, arrumou até um colega de quarto para dividir com ele as despesas e ele ficou cuidando da mãe. Só que a mãe era bem independente e ele ficou cuidando da fazenda. Então ele cuidava de toda a parte ali de trabalho rural. Apesar dele e da irmã Kelly não se darem bem, ele amava Tucker e ele tinha muito orgulho da sobrinha. Conforme ela foi crescendo, ele também acompanhava ela na escola, nas peças de teatro. Teve uma peça que ela fez, Alice no País das Maravilhas, que ele amou e ele falou para todo mundo que ela estava ótima. E ela também se dava super bem, né? Ela se mudou para uma cidade pequena, só que ela sempre foi exuberante e ela sempre se destacou, ela era popular ali. E aí, quando ela terminou o ensino médio, ela foi para Califórnia para a universidade. Lá na universidade, ela teve um namorado e esse namorado queria ter relação íntima com ela e ela disse que não estava pronta ainda. Só que aí ele forçou. E nisso que ele forçou, ela acabou denunciando, né? Denunciou também para a própria faculdade. Só que a faculdade não fez nada. A faculdade disse que investigou e não tinham provas suficientes, né, para que comprovasse que houve uma violação ou não. Então ela não ficou retraída. Nessa época, gente, era comum ter blogs, então ela fez um blog e ela escreveu tudo o que aconteceu e ela citava o nome do ex-namorado. Tanto que a proporção foi grande, ela ficou conhecida. Ela se tornou uma ativista contra abusos na universidade, que deve ter de monte, né? A gente sabe, a gente imagina. E aí ela começou a ser citada por pessoas importantes nesse meio contra a violência contra a mulher. Só que o negócio tornou uma proporção tão grande que ela foi ao tribunal, fizeram um acordo entre o rapaz, a família do rapaz e ela, e a partir desse momento ela não podia mais citar o nome dele. E tudo que tinha relacionado na internet que tinha o nome dele, ela teve que apagar. Ela voltou para a universidade, ela continuou lá, ela conseguiu um trabalho num jornal. Ela escrevia muito bem e ela sempre se portou muito bem. Ela era zero timidez. E aí ela foi tendo uma carreira de jornalista legal enquanto ela estudava lá na faculdade. E sempre que tinha alguma pausa na faculdade, ela ia pro rancho, né, dos avós e ficava lá e tinha contato também com o tio dela. Com o passar do tempo, a rivalidade entre Shane e Kelly voltou, então eles brigavam por tudo, era horrível aquela relação. Em 2012, Kelly escreveu um livro infanto-juvenil. Nessa época estava na moda, sabe, mãe escrever livro com as suas filhas, tanto que eu tenho aqui da Psicast, coincidentemente tá fácil achar, que é uma série de vários e vários livros, nem sei quanto tem porque eram muitos, eu abandonei. Aqui a gente pode ver, ó, quem escreve é a Psicast e Kristen Cast, que são mãe e filha. E aí Kelly acabou escrevendo um livro com a Tucker e também chamou com participação a outra filha dela. Então era um livro meio fantasia, infanto-juvenil. O primeiro saiu em 2012, seria uma trilogia. Ela conseguiu que saísse por uma editora até conhecida. A continuação saiu em 2014 e depois teria o terceiro livro. E esse terceiro livro nunca saiu, provavelmente por causa dos acontecimentos aqui dessa história. Tucker tinha abandonado a faculdade e ela acabou indo morar com a mãe, com a avó, no rancho. Na verdade, assim, né, a mãe tinha uma casa lá perto que tinham comprado para ela. Na verdade, quem morava no rancho era a avó e o Shane morava lá numa casinha próximo, né, que fazia parte do rancho, porém era a casa dele que ele dividia até com um amigo. Além desse amigo dele chamado Carl, tinha uma moça chamada Mackenzie que estava sempre ali também. Então ele também deixava ela morar lá na casa dele, então era mais uma pessoa que dividia ali a casa do Shane. Então, na tarde do dia 26 de julho de 2016, uma coisa terrível acontece. Um homem baleado está caído no chão. Esse homem é Shane, o tio. Então ligam para a emergência orienta que Carl faça ali a ressuscitação, né, para Shane voltar a si. E como é um local assim afastado, a emergência junto com a polícia vai chegar ali somente 30 minutos depois. Só que quando eles chegam, Shane já está sem vida. Gente, quando a polícia chegou ali, tinham 5 pessoas. Shane, que era a pessoa, né, que tinha perdido a vida, estava no chão. Tucker Moore Reed, a sobrinha. Kelly Moore,
a mãe de Tucker e irmã do Shane, Lori Moore, que é a mãe do Shane e da Kelly, e Carson Oleson, que é o colega de quarto do Shane. A pessoa que era dona do celular, que tinha ligado para a polícia e fugiu, não estava ali. Ela era uma mulher chamada Carla Trevor, que era uma tabeliã. E antes de contar como tudo isso aconteceu, eu vou falar o que o médico legista determinou. Ele recebeu apenas um tiro na região do peito e foi um tiro fatal. Os policiais colocaram fitas ali ao redor da casa inteira, impedindo que alguém entrasse na casa, porque eram muitas evidências que eles queriam ver. Enquanto isso, todo mundo que estava ali, né, que eles acharam, foram levados para a delegacia e os interrogatórios começariam. Carla, ela também vai até a polícia e ela disse que ela estava lá, ela era uma tabeliã, ela foi chamada para fazer uma alteração no testamento da Lori, e quando ela chegou lá e viu que tudo aquilo aconteceu, aquela bagunça, ela estava tremendo, ela só conseguiu ligar para a emergência e passar um telefone para a pessoa que estava ali ao lado dela, que no caso era o Carson, e aí ela fugiu. Só que nesse momento ela já estava na polícia e ela falou o que aconteceu, né? Chamaram ela para ela fazer uma adulteração no testamento da Lori. Essa alteração dizia que o quê? Que quando Lori morresse, o rancho seria dividido em 50% para a Kelly e 50% para o Shane. Aparentemente os outros filhos já tinham a vida assim bem solucionada, então não queriam nada desse rancho, e como os dois eram os filhos que viviam ali, ela achou justo fazer essa divisão. Só que aí nesse momento Kelly ficou muito raivosa com essa alteração no testamento, porque segundo ela não foi isso que ela sugeriu. Ela pegou o documento, rasgou as folhas em 4 e nesse meio tempo Shane se aproximou da porta, ela foi atrás dele, começou a brigar com ele, a filha também foi, e aí ela escutou um tiro. Kelly Moore, de 59 anos, disse a versão dela. Ela disse que Shane era uma péssima pessoa, que estava lá no rancho porque queria roubar a propriedade da mãe dele, e falou que ele nunca gostou da própria Kelly e também não gostava da Tucker, que há um tempo atrás ele jogou uma lata e essa lata atravessou a porta, bateu na Tucker, bateu no rosto dela, ela se machucou, e aí ela conseguiu, né, um documento que impedisse que Tucker e Shane ficassem no mesmo ambiente. Ela disse que Shane morava na propriedade, tinha certeza que ele tinha uma plantação de maconha e também que ele tinha um laboratório de metanfetamina. Tucker, quando foi interrogada, disse que estava no rancho com a mãe para cuidar da avó, porque todas elas estavam com medo do comportamento do Shane. Inclusive, a mãe também estava amedrontada, porque Shane estava muito raivoso, né? Teve aquele episódio que ele jogou a lata na Tucker, e aí, né, por causa disso, elas resolveram se mudar para o rancho. Shane ficou enfurecido com isso, porque era alguém ali para proteger a mãe dele, que ele não queria. Kelly disse que teve uma ideia então, né? Ela teve a ideia de pedir para que a tabeliã fizesse uma alteração no testamento, dizendo que se acontecesse uma agressão ou um crime contra alguém daquela família, que Shane não teria direito à herança. Era uma forma delas se protegerem, né, e não terem mais que se preocupar com ele. E realmente, quando ela chegou lá e ela viu que o documento não tinha sido alterado para o que ela pediu, porém tinha sido alterado para 50% ela ficou brava e rasgou o documento. Foi nessa hora que Shane apareceu. Shane não podia ficar perto do mesmo ambiente que Tucker, lembre disso. E aí quando ela foi para a porta, ela foi falar para Shane ir embora, ele quis entrar, ele ficou forçando a porta e aí tinha uma arma lá, e aí foi onde tudo aconteceu. Agora vamos para a parte do tinha uma arma lá. Tucker disse que naquela manhã achou a arma do avô dela, provavelmente era a arma do avô, né? Lembra que ela estava ficando no rancho, e ela pegou a arma e foi testar. Então ela saiu na varanda e atirou uma vez. Então ela confirmou que a arma estava funcionando. Então ela resolveu com a mãe dela deixar a arma ali perto delas. Elas deixaram na mesa da cozinha somente com um guardanapo de pano cobrindo. Local super seguro, né? E quando teve aquele alvoroço que ela viu Shane se aproximando e tentando forçar a entrada na porta,
Quando ela viu, a mãe conseguiu pegar a arma, porque a arma estava perto ali da porta, né, na mesa. Ela acabou tirando a arma da mãe e quando ela viu, disparou sem querer e ela acabou acertando o tio dela. Os policiais acharam que deveriam acusar Tucker, então acusaram ela, né, de tirar a vida do tio sem intenção, que foi homicídio culposo. E aí ela passou somente uma noite na prisão, porque o juiz determinou a fiança dela de $200 mil, e não necessariamente você precisa pagar toda a fiança, né? A família pagou 10% desse dinheiro e ela foi liberada. Só que aí, né, tava todo mundo acreditando que foi uma autodefesa. Só que naquele mesmo dia, descobriram que a 1h pouco da tarde, uma pessoa lá do rancho tinha telefonado para a polícia para pedir ajuda. E quando foram resgatar essa ligação, Shane tinha feito o telefonema. O que aconteceu na verdade, gente? Realmente, a tabeliã tinha que estar lá para alterar o documento. Shane tinha confessado para uma amiga, que essa amiga depois foi procurar a polícia. Essa amiga estava lá no rancho também naquele dia, só que ela acabou fugindo depois da confusão, porque ela tinha um mandado pendente, né, contra ela não queria ser presa, então ela acabou aparecendo depois na delegacia. Essa amiga chamada Mackenzie disse que Shane confidenciava as coisas para ela. No momento que tudo isso aconteceu, Shane tinha 63 anos de idade. Ele estava numa idade, gente, que ele queria paz, ele não queria briga, né? Kelly, com 59 anos, não pensava assim. Enfim, ele confidenciou para Mackenzie que estava com medo da irmã e da sobrinha fazerem algo contra ele. E ele imaginou o seguinte, né? Se acontecer ou quando acontecer da minha mãe morrer, ela vai fazer o possível para ficar com todo o rancho. Então, ele sugeriu para a mãe para fazer uma mudança no testamento, deixando 50%. Porque o que ele queria? Assim que a mãe morresse, ele ia pegar os 50% dele, pegar o dinheiro referente àquilo, né? Ele iria deixar o rancho para a irmã, pegaria só o dinheiro referente àquele valor, iria embora, iria para um outro local, seguir a vida dele. E naquela ligação que ele fez, naquele mesmo dia que ele perdeu a vida, ele contou que precisava aparecer na casa da mãe, no rancho, porque ele precisava assinar esse documento junto com a Kelly. Porém, como Tucker estava na região e ele não poderia se aproximar da Tucker, ele pediu ajuda então do delegado ou do xerife, né, para acompanhá-lo somente no momento que ele assinava esse papel. E ele também, na ligação, ele disse que naquela manhã escutou tiros. Então alguém foi até a varanda da mãe, atirou em direção à casa dele. Então com isso os policiais viram que a coisa não era bem como Kelly e como Tucker estavam falando, né? Eles conseguiram um mandado, eles entraram na casa, eles viram todos os documentos ali, né? O papel que era para ter sido assinado, que foi rasgado, e eles viram também a arma. Eles entenderam que quando ela encontrou aquela arma de manhã, ela fez um teste e aí viu que estava funcionando e deixou para lá. Só que não, todas as balas estavam preenchidas ali no canhão. Então é como se elas tivessem enchido, esperando que iriam utilizá-la. Os policiais acharam então que as duas tinham tramado uma briga que não aconteceu, de forma que a irmã iria brigar com o irmão, iria pegar a arma, só que nesse meio tempo Tucker iria pegar a arma para a mãe não ter que atirar e atiraria, como se tivesse sido uma forma delas se defenderem, né? Só que a amiga Mackenzie disse que quando se aproximou do corpo do Shane, que ele estava sangrando, espumando pela boca, ela ouviu quando Kelly dizia: ele não morreu. E Tucker falava: como não morreu? Ele precisa morrer, morre, entendeu? Então assim, para quem tinha atirado sem querer, parecia que não. Os policiais começaram a entrar em contato então por telefone com os irmãos da Kelly e do Shane. Um dos irmãos, chamado Ryan, disse que sempre houve essa rivalidade entre os dois por causa de dinheiro e disse que ele mesmo não tinha contato com a família mais, que ele não tinha contato com Kelly, porque teve uma vez em uma festa familiar que esse Ryan falou com a Kelly dizendo: olha, você tá roubando o dinheiro dos nossos pais, porque desde lá da década de 90 você não trabalha e quem sustenta você
são os nossos pais. Você pega dinheiro, pede dinheiro, ganhou uma casa, então isso é errado. E aí ela ficou muito brava com esse Ryan, pegou um atiçador de lareira, que é um instrumento grande e tal, e começou a ameaçar, bater no irmão Ryan. E aí ele disse que depois disso ele não teve mais contato com ninguém. Que ele tinha dó do Shane e que assim, apesar do Shane morar lá no rancho, do Shane não ter um outro trabalho, ele não encarava que Shane abusava do pai, né, quando o pai era vivo, e agora da mãe. Por quê? Shane trabalhava muito naquele rancho. Ele cuidava de tudo, então ele levantava cedo e ele gastava toda a energia dele cuidando ali da plantação, cuidando de tudo, para que tudo ocorresse bem. Era um trabalho que ele fazia assim, ele trabalhava duro. O próprio Ryan disse que ele trabalha mais duro lá no rancho do que eu trabalho no dia a dia aqui na minha vida. E que ele nunca foi agressivo, nunca foi violento, que ele nunca faria nada contra a irmã ou contra a sobrinha, ele tinha certeza. Porém, quem tinha esse temperamento agressivo era sim Kelly, e Tucker nasceu igualzinha à mãe, era igualzinha. Também disse que Kelly só pensava em dinheiro, ela ficava toda hora imaginando o que faria com o dinheiro da mãe quando ela morresse. Só o rancho valia 3 milhões de dólares, o que chega ali a quase 15 milhões de reais. Então ela queria muito, né, ficar com todo esse dinheiro, e ela achava ou gostava de espalhar que Shane só estava ali cuidando da mãe ou fingindo cuidar da mãe e do rancho para ficar com todo o dinheiro. O que a gente viu que não era bem assim, né, que ele queria a divisão. Então, falando com outros membros da família, ficou claro que as duas eram manipuladoras e que Shane ali era inocente na história. Que ele só esteve lá na casa da mãe, ele tentou entrar porque falaram que ele tinha um documento para assinar, só por isso. E as pessoas relataram que Shane era um homem muito gentil, muito bondoso e gostava de ajudar todo mundo. E apareceu um vídeo no celular muito interessante. O advogado da Tucker disse que tinha um vídeo que ela gravou enquanto acontecia tudo aquilo, né, um pouco antes, que provava que ela era inocente. Então, nesse vídeo que ela mesma estava gravando, tá lá todo mundo sentado na mesa, ela mostra o cachorrinho, ela mostra ali, ela vai descrevendo o que vai acontecendo. E aí, quando ela começa a ver o tio dela chegando, ela fala, olha quem tá chegando, só que ele não pode vir aqui, o que ele tá fazendo aqui? Ele não pode ficar perto de mim. E aí, nesse momento, dá para escutar Kelly saindo, gritando, e logo em seguida ela também vai. Dá para escutar quando, depois do tiro, ela vai até o banheiro se acalmar, e elas ficam conversando, né? Ele não morreu. Como assim ele não morreu? Não morreu? Não morreu. Poxa, mas ele precisa morrer. E durante essa gravação que ela faz do tio se aproximando, ele está calmo, tranquilo, ele não está nervoso e ele está olhando. Sabe quando você observa, poxa, será que eu posso entrar? Será que eu não posso? Às vezes pode ser que ele estava até procurando o delegado, para ver se o delegado estava lá, né, para acompanhar tudo aquilo, ou tentando ver quem estava lá dentro, né. Só que assim, o que o delegado, né, delegado / xerife disse é que ele não foi porque eles não podem interferir em processos civis. Então, por isso, ele não compareceu na assinatura daquele testamento. Aí, agora sim, com isso, a promotoria achou que poderia acusar Tucker. Então, mudaram aquela acusação lá de 2016, que era homicídio sem intenção. Agora não, agora ela foi acusada com intenção e com premeditação, em primeiro grau. Dia 4 de setembro de 2018, ela foi presa. E quando ela chegou na audiência com o juiz para verificar, né, alguma fiança, o juiz disse que ela não sairia com fiança nenhuma, que ela continuaria lá até o dia do julgamento. Ela deu um grito, gente, ela deu um grito, um berro assim, que as pessoas que estavam até fora da sala escutaram, né? Enfim, né, atriz sendo atriz. Falando em atriz, gente, nesse meio tempo que ela estava livre, né, por causa do pagamento da fiança, ela fez um filme. Ela foi uma atriz, até que uma das personagens principais do filme, e o próprio produtor do filme procurou a polícia quando viu que ela foi presa. Tem uma cena do filme que é muito parecida com o que aconteceu com ela e com o tio. Sabe, você atirar em alguém sem querer, porém como forma de autodefesa.
Pois é. Tanto que o cineasta falou que quando ela fez o teste para o filme, parece que a personagem foi feita para ela, encaixava muito bem. Você acreditava totalmente que ela estava no papel. E aí, quando isso, né, parou na imprensa, imagina, né? Porque como assim? A sobrinha tira a vida do tio da mesma forma que ela interpretou em um filme de terror. Só que assim, primeiro ela tirou a vida, depois ela fez esse filme de terror, né? Então, o que ela fez na vida real, ela acabou levando para tela. Durante a gravação do filme, ela usou o nome artístico de Win Reed. Os produtores souberam do envolvimento dela, né, com a polícia, só que ela contou toda aquela historinha que foi em legítima defesa, que o tio apareceu lá e tentou fazer alguma coisa contra a mãe, ela estava com medo, ela acabou defendendo a mãe. E lembrando que, né, como tinha aquela ordem de restrição que ele não poderia se aproximar dela, isso fazia com que a história dela ficasse verdadeira, né? Ou pelo menos que a gente começasse a acreditar. Gente, normalmente um julgamento acontece depois de 2 anos, né? Então ela foi presa em 2018. Só que foi passando 2019, 2020, 2021. E o que acontece? Ela teve vários advogados. Ela tinha condição de pagar, ela pagava. Então ela teve direito a vários advogados. Só que toda vez que ela pegava um advogado novo, o advogado tinha que conhecer o caso. Então isso atrasava muito. Então depois de 4 anos presa, aí sim ela conseguiu um advogado em 2022 que meio que concordou com o que ela queria e aí ofereceu um acordo para a promotoria. Então o que acontece, gente? A promotoria tinha muito receio de ela ser inocentada, porque qualquer pessoa do júri podia considerar que ela fez isso em defesa, né, em legítima defesa. Então assim, se uma pessoa já considerasse isso, ela seria inocentada. Pelo que eu entendi, para que ela fosse culpada, todo mundo do jurado tinha que ter a mesma opinião. Então, aceitaram fazer um acordo. E nesse acordo, ela recebeu 75 meses de prisão. Dá um pouco mais de 6 anos. Como ela já estava presa há 4 anos, esses anos aí serão diminuídos. E ela será solta daqui logo logo. Então até 2025 ela será solta e livre e não deverá mais nada para ninguém. E aí para piorar, gente, porque que justiça foi essa? Não teve justiça, né? Para piorar, Kelly, a mãe, ela nunca foi acusada de nada. Porque não deu para provar nada, não deu para os detetives descobrirem alguma indicação mesmo de um plano, né? Quando a mãe do Shane falecer, com quem vai ficar toda a herança, né? Eu espero que agora os outros irmãos, eles queiram também a parte da herança. É muito injusto, né? Que Kelly e que Tucker fiquem com todo o dinheiro. Então a morte do Shane realmente, né, não teve justiça. Tem uns casos assim que a gente realmente não entende, né? Bom, então é isso, gente. Esse é o caso de hoje, um caso que eu sei que vocês ficaram revoltados. Gente, eu só trouxe esse caso porque assim, eu já tava com o roteiro adiantado, eu já tinha pegado algumas imagens aí na internet e eu pensei, pô, né, realmente, legal, vai ter justiça. Só que 6 anos não é justiça, né, a meu ponto de vista. Porém, é um caso solucionado. Então eu trouxe pra vocês, eu não ia jogar o roteiro fora, né? Só um recadinho, tá, gente? Acho que hoje eu não vou conseguir trazer os aniversariantes do mês, então eu devo trazer semana que vem, do mês assim, né? Dentro do mês de setembro, então eu devo trazer no próximo vídeo. Eu mudei a forma de pegar os aniversários, então por favor, não coloquem mais nos comentários. Entrem nesse link que eu vou deixar no comentário fixado. É um formulário, vocês não precisam se logar a nada. Eu fiz assim da forma mais fácil para vocês, né? Então não precisa ser vinculado a nenhum e-mail. Você só clica se você faz aniversário em setembro e você quer receber os parabéns em setembro de 2023, tá? Então esse formulário eu não vou usar para o ano que vem, vai ter que preencher novamente se quiser. Coloca o seu nome, coloca a data, né? O dia que você faz aniversário, caso vocês queiram que eu dê parabéns para alguém da sua família. Fica aí a terceira perguntinha, né? Quem é o aniversariante, qual o seu parentesco, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque queremos chegar a 200 mil inscritos até o final desse ano. A meta tá aí, né? Então, eu que corro atrás para cumpri-la. Beijinhos, tchau!